Programa não recomendado para menores de 10 anos. Eu tenho certeza que você ficou esperando assim ansiosamente pelo programa de hoje. Eu também, porque eu quero ver o resto dessa pesquisa, né, que o senhor fica ali estudando o tempo todo. É tudo baseado em quê? Em artigos científicos, né, professor? Sim, à medida que a quantidade de crianças com autismo, por ser ela uma doença caracterizada como autoimune, passou a ser tratada por nós desde 2014 pelo chamado protocolo Coimbra, como definiram as redes sociais, né, nós tivemos que nos aprofundar sobre a fisiopatologia, ou seja, os mecanismos que levam ao autismo, o que está sendo publicado, o que se conhece a respeito em revistas científicas. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente já mostrou foi a de que o cérebro do autista tem níveis, como disseram aqueles autores ingleses que publicaram aquele artigo em 2018, né, níveis extraordinariamente altos. Nem foi extremamente alto, gente, extraordinariamente altos. De alumínio no seu tecido cerebral, né, provocando inflamação e estando presente principalmente dentro de células inflamatórias, chamadas de linfócitos, né, caracterizando o autismo como uma doença inflamatória autoimune exacerbada pela presença do alumínio, né? E aqui, por exemplo, nesse estudo que foi publicado também neste ano, né, nós estamos, esses autores estão falando sobre o que acontece com o alumínio quando ele entra em contato com as barreiras, né? Barreiras biológicas, né? Então aqui nós estamos falando do intestino, né? A disfunção intestinal provocada pelo alumínio, tá? Então o alumínio assim é extremamente destrutivo para a função e para a estrutura do intestino. Ele permite com isso a passagem de diversas substâncias de natureza inflamatória, toxinas produzidas... de conhecer e de saber. Agora, professor, fala um pouquinho da onde que vem esse alumínio via alimentação, por exemplo, no caso, porque, gente, a gente não para pensar, mas a nossa água potável, ela é tratada com alumínio, então a gente, de repente, tem um parente fazendo diálise numa água que não foi tratada, não foi feita aquela osmose reversa para retirada de alumínio. No supermercado, tantas coisas que a gente encontra embaladas em alumínio, começa a prestar atenção. E várias outras, né? Você passa a virar a cabeça de um lado para o outro, você vai ver alumínio em todo lugar no supermercado. Inclusive naquelas forminhas de folha de alumínio, onde você coloca, que você coloca no forno para cozinhar as tortinhas de camarão e de outras coisas. Ou que você no quilo coloca a comida ali, depois você leva lá e esquenta no micro-ondas. O problema nem é o micro-ondas, é o alumínio daquela embalagem. Sim, e em medicamentos também. Gente, por favor, fala. Não, antiácidos, por exemplo, contém hidróxido de alumínio. Você joga direto no intestino, ele vai provocar essa disfunção intestinal. Alumínio, mesmo alumínio que você recebe pela via parenteral, vai afetar o seu intestino, vai afetar todos os órgãos. Sim, né? gente. São vários medicamentos e substâncias que são administradas e que contêm alumínio, infelizmente. E aí você pode começar uma pesquisa, porque veja bem, desodorante tem alumínio, batom tem alumínio. E aí começa uma pesquisa para você realmente começar a retirar esse metal, que é o terceiro que existe na natureza, portanto está presente naturalmente, mas ele é tão tóxico que ele nunca está presente isolado, ele está de braço dado com o silício, né? O senhor explicou isso pra gente. Então, começa a observar no seu dia a dia, vai olhar seu shampoo, vai olhar tudo, começa a olhar tudo e ver se não tem essa palavrinha mágica, alumínio, em tudo, principalmente em bulas, viu? Porque isso daí é a coisa que eu mais fico
atenta. E sempre, vocês lembram quando eu falei do dióxido de titânio, né? Que depois vocês viram que tá em tudo. Então, a mesma coisa, começa a ler esse alumínio aí, tá bom? O que mais, professor? A questão do fato de que a presença do alumínio provocando dano na barreira intestinal, nas células intestinais, destruindo células intestinais, estrutural e funcionalmente, leva ao crescimento de micro-organismos patogênicos, entre eles as leveduras. Tá? Sabe que então, criança autista tem problema no intestino? Exatamente, isso é uma patologia intestinal associada ao autismo. Muitos pais de autistas sabem que as fezes de alguns autistas, talvez de muitos autistas, são particularmente fétidas, né? Mas e eles não sabem que isso está ligado à fisiopatologia do autismo e ao alumínio, que favorece o crescimento de leveduras. Tá? E é muito importante salientar que quando o pediatra pede exame parasitológico de fezes, vou lhe provar que o seu filho não tenha leveduras nas fezes. As leveduras não vão ser descritas no exame parasitológico. Você não é um parasita. Você tem que pedir especificamente pesquisa de levedura nas fezes. Só assim você vai encontrar as leveduras, e que são a razão de que as fezes de muitos autistas são particularmente fétidas, são por causa da presença do crescimento dessas leveduras. Ao ponto de que alguns pais e mães contam que depois que tiram a fralda do autista, eles não conseguem deixar a fralda dentro de casa. Eles têm que colocar dentro de um saco plástico e colocar na rua, porque senão infesta a casa inteira com um odor insuportável. Isso aqui já pode ser até um alerta para muitos pais, como é que estão as fezes dos seus filhos, né? Porque um bebê, né? Lembrando, é uma toxina, né? Que a levedura justamente elimina, e que tem um nome assim bem complicado, mas o senhor vai dizer e a gente vai depois escrever aí na telinha. Sim, então como a barreira intestinal está disfuncional, ou seja, não está funcionando, ela está danificada pelo alumínio, né? As toxinas provocadas pelas leveduras, como a Cândida, 70% das leveduras dos autistas são a Cândida albicans, né? Candidíase, meninas, que vocês tanto conhecem. Elas produzem uma toxina chamada ocratoxina A. Essa ocratoxina A foi detectada na urina dos autistas. Isso significa que ela foi absorvida para a corrente sanguínea e está sendo eliminada na urina. E como o alumínio também danifica a barreira entre o sangue e o cérebro, essa ocratoxina também passa para o cérebro. Então eu me lembro de uma mãe que, por exemplo, teve o seu filho a sua filha com autismo tratada por uma médica do Paraná com antifúngicos, né? Que não podem ser administrados com muita frequência porque muitos deles são hepatotóxicos, tóxicos para o fígado. A menina ficou absolutamente calma, pelo menos durante um mês. Né? E depois ela voltava a ficar agressiva, se morder, gritar, correr de um lado para o outro. Né? E aí ela dizia assim, doutor, aí eu sabia que a minha filha estava fungada de novo. Gente, olha, né? Mãe é mãe, né? Então, aí você fica recebendo essas informações, você tem o dever de valorizar isso e buscar na literatura médica para ver se isso tem fundamento científico ou não. Perfeito. Então, essa ocratoxina parece ser a causa de fazer com que, particularmente, esses autistas que têm as leveduras crescendo nas fezes, eles tenham esse comportamento agressivo, né? Particularmente agressivo, não só contra si mesmo, a autoagressão, mas contra os próprios familiares, mordendo as pessoas mutilando até, né? Mordendo a si mesmo. Né? Amanhã é o último programa da semana e a gente vai fechar com chave de ouro, porque também não adianta só trazer o problema sem trazer uma solução, né? Então, o professor Cícero Coimbra vai nos dizer o que podemos estar
fazendo para melhorar todo esse quadro, tá? Então, amanhã é o desfecho da semana. Espero por vocês.